Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos de volta, hein? Voltamos com força total. Agora, ó, início de segunda unidade, tá? Vamos aí ter mais um pouquinho de compromisso. Vamos nos dedicar mais, porque estamos avançando, estamos seguindo, não é verdade, pessoal? E aí, gente, quero desejar uma ótima manhã, tá? Um ótimo início de semana para cada um de vocês. Que nós possamos cada vez mais seguirmos juntos, seguirmos em busca, né, dessa construção do conhecimento, tá certo? E aí, para nossa aula de hoje, eu já quero dizer que ela vai ser assim. Ah, meu Deus do céu, eu sou suspeito para falar nesse tipo de aula. Vamos sair um pouquinho da gramática e hoje nós vamos voltar a falar sobre gêneros textuais, que assim, realmente é uma coisa de não deixar ninguém dizendo textuais, eles nos alegram, eles nos motivam. E hoje não poderia ser diferente. O gênero escolhido no capítulo 4 aí do módulo de vocês, a partir aqui da página 74, nós vamos ver que essa unidade temática aí do módulo, ela vai tratar a respeito de um gênero textual, na verdade dois gêneros principais e outros subgêneros, digamos assim, que têm uma amplitude muito importante nesse universo, mas não são, digamos assim, o foco 100% deste capítulo. O capítulo ele vai tratar de sinopse, tá? Sinopse e resenha crítica. Eita, menino, que gênero bom, que gênero massa de se falar. Vejam, pessoal. Então, ó, para início, nós vamos hoje abordar três gêneros textuais. Nós vamos estar falando da lista, vamos estar falando da capa e vamos estar falando de uma sinopse. Hoje vamos descobrir ou apenas redescobrir o que quer dizer cada um desses gêneros textuais. Então embarquem aí nessa aventura que a nossa aula está começando agora. Para falar de livros, digamos que eu sou suspeito, né? Para estar falando assim, que livro você gosta, se você gosta de ler. Então, pessoal, eu acho que, acredito, na verdade, que a leitura ela nos faz ir além, que ela nos transforma, que ela nos inspira e que, por exemplo, ela nos leva, digamos assim, a alcançar coisas inalcançáveis. A educação liberta, tá certo? Então vejam, ó, quando se fala em livro, nós precisamos entender que desde a fase de compra ou de aquisição desse livro até a leitura, existem, digamos assim, estratégias que farão com que eu e você é, possamos escolher o livro, possamos escolher esse tipo de leitura. De repente, por exemplo, você escolhe um livro porque falou desse livro para você. Você escolhe um livro porque de repente você ia passando na rua, viu uma livraria, viu uma biblioteca ali e de repente aquela capa daquele livro, as letras estavam bem maiores, tinha muita ilustração, então aquilo te chamou a atenção. Ou não, ou porque era um livro mais, digamos assim, simples, um livro mais tranquilozinho, que se identifique com o seu perfil. E aí você foi lá, comprou, escolheu esse livro, tá certo? Gente, para escolhermos os livros, nós, digamos assim, passamos por uma série de processos. Isso mesmo, alguns processozinhos. E aí, existem coisas que facilitam ou não a aquisição de um livro. Como assim, Anderson? Explica pra gente, ó. Quem aí nunca foi num site pesquisar, digamos assim, livros para serem comprados pela internet? Digamos assim. Olha, quando você acessa a esses sites de diversas editoras, de diversas lojas virtuais,
você vai observar que geralmente os livros eles são exibidos a partir de suas capas e logo abaixo você pode encontrar listas, exatamente, listas contendo a colocação em que aquele livro se encontra naquela semana ou naquele dia. Então, esse livro aqui pode ser o quinto mais vendido de hoje. Então, ele está na quinta colocação. Ou, de repente, ele está em primeiro lugar nas vendas. E aí, gente, tudo isso fará com que o leitor ele possa se interessar por aquela obra. Por exemplo, de repente eu fui buscar um livro, deixa eu pegar um aqui. Pronto, fui buscar A Culpa é das Estrelas. Um livro maravilhoso, tá? Já deixo aí indicação para vocês. Inclusive, o módulo traz esse livro aí. Olha que interessante, ó. E tem filme, tem tudo, assim, uma série de coisas sobre esse universo, tá certo? Então, de repente, eu fui em busca desse livro no site. Mas aí, quando eu cheguei lá no site, eu achei esse livro aqui. Frankenstein estava em primeiro lugar. Eu fiquei, poxa, eu vim atrás de um, mas esse daqui está sendo mais vendido. Esse livro. O jeito dessas letras, como elas são escritas, olha, ele é verde, tem aqui coisinhas amarelo. Meu Deus, será que eu devo levar? E aí, esse leitor ele começa a se encher de, digamos assim, provocações, se encher de dúvidas e de vontade, curiosidade para saber se esse livro é bom. Mas como ele vai saber que o livro é bom se ele nunca leu? Então, vocês vão ver estratégia, gente, ó. Tudo ali é colocado propositalmente, sim, para que o produto seja vendido, tá? Então vejam, ó, esse livro que está em primeiro lugar, ele vai vir organizado em listas. Então pensa aí, você e sua mãe, seu pai foram fazer compras no supermercado, vocês costumam levar listas para que não se percam, né, no que deve ou não deve comprar. E aí, nesse sentido, a lista vai vir organizadinha, né? Pronto. Em sites, gente, principalmente em sites, vocês vão encontrar esse tipo de lista. Ela vai vir organizada, digamos assim, são colocações de livros mais vendidos. E aí, quando você for encontrar esse tipo de lista nos sites, você vai perceber que de repente virão o nome do livro, o nome do autor, a editora que publicou aquele livro. Tudo isso conta porque as pessoas querem saber, digamos assim. Entende? Se é um autor que todo mundo está comentando, é claro que eu vou me interessar em querer pesquisar sobre ele, não é verdade? Porque eu também quero saber se realmente aquele autor escreve bem, se é tudo isso mesmo que estão divulgando. Então a lista, ela, digamos assim, é um primeiro passo para indicar que você e eu possamos comprar determinado livro. Então, gente, ali nesse site vocês vão encontrar, por exemplo, informações relevantes que atraiam você a comprar esse produto. E aí, digamos assim, quando você clica naquela lista ali organizadinha que vê os livros mais vendidos, você ainda fica com algumas dúvidas, com algumas inquietações. Poxa, mas será que é bom? E é aí que entra, digamos assim, alguns recursos a mais. Nós vamos encontrar em muitos sites comentários. Isso, quando você clica lá, você desce lá no final, tem os comentários avaliando aquele livro, tá certo? Então, são leitores que já compraram e estão dando sua opinião. Prejudica, porque pense comigo, se eu vejo um comentário que tem 5 estrelas, com certeza eu vou querer comprar esse livro, porque estão falando bem, deram 5 estrelas para ele, e de repente eu vejo 4 comentários apenas com uma estrela e falando mal, enquanto só um falou bem. Eu não sei se eu compraria. Eu ficaria bem indeciso
se compraria ou não. Então aí o comentário é uma forma de facilitar ou não essa minha compra. Tudo bem? Além disso, gente, além da lista ser organizada, além de ter esse comentário, um outro fator que contribui muito para a aquisição de livros são as capas. Veja, eu mostrei para vocês esse livro aqui, mostrei esse livro aqui. Digamos assim, se fosse em questão de cores, qual livro vocês escolheriam? Talvez alguém que seja fascinado pelo azul goste muito desse daqui. Ah, e se for alguém que não goste assim desse tipo de cor, tal, dessa ideia de suavização, de mistério, paz, pode ser que essa pessoa busque esse livro aqui. E aí, na aula de terça-feira, eu quero ensinar algumas coisas a vocês, tá certo? Na nossa aula interativa. Aguarda aí que eu vou mostrar como a gente pode analisar uma capa de livro, tá? Descobrindo os principais recursos utilizados para que o leitor possa ser convencido a comprar esse livro, tá certo? Então vocês vão ver algumas estratégiazinhas. Mas aí, ó, por aqui você já consegue observar algumas coisas no que vem nessa capa. Por exemplo, ó, eu vou ter aqui o nome da minha obra. Na capa costuma vir o nome do autor, tá certo? Aqui eu tenho, ó, a logomarca da editora, que foi, digamos assim, quem organizou esse livro e tudo mais, quem está vendendo esse livro, certo? Aqui eu tenho alguns recursos, ó, ideias de nuvens e tal. Tudo isso contribui muito, tá? Para a aquisição desse produto. Então, a diferença de lista e capa. A lista, ela vai vir organizada, digamos assim, numa sequência dos livros mais vendidos até nela não se apresenta opinião, digamos assim. Não virá, você não vai ver uma opinião nas listas. Você vai ver organizado em sequência mesmo, em posições de mais vendidos ou não. Mas mesmo, pense comigo, mas mesmo sem ter um comentário na lista, é meio que já seja um índice, né, de argumentação implícita, digamos assim. Eu não disse que esse livro era o melhor, mas se ele está em primeiro lugar, subtende-se, né, que ele seja muito, muito bom. Já a capa, nós também não vamos ver, não costumamos ver comentários, né? Aqui nesse livro, A Culpa é das Estrelas, acontece algo diferente. Eles têm uma jogada de marketing muito forte. Olha o que eles colocam aqui, ó. Você vai rir, ó, percebam. Nessas letrinhas aqui, ele diz o seguinte: você vai rir, vai chorar e ainda vai querer mais. Um, um, um autor, tá? Foi e escreveu isso daqui. Então, é como se eu quisesse fortificar essa ideia de que esse livro é muito bom. E aí eu trouxe um autor externo para testificar isso daqui, tá certo? Então, as capas, elas também atraem o leitor. Porque quem nunca ouviu aquela história, digamos assim, de que quem nunca julgou um livro pela capa, não devemos julgar um livro pela capa. Isso é real, não devemos. Mas, infelizmente, acontece. Muitos de nós julgamos livros pelas capas. Já entra naquele ideal de respeito também, né? Que a gente precisa sempre ter empatia pelas coisas, trazendo pelo lado humano, falando agora, saindo um pouquinho de livro, ter empatia pelas pessoas, ter empatia pelo outro, para gente não praticar coisas que, digamos assim, vá ofender alguém, tá certo? Ó, falando em capa, eu vou mostrar algo para vocês. Ó, eu tenho, por exemplo, o Pequeno Príncipe aqui. É uma capa que talvez atraia, veja, eu tenho ilustrações e tal, um universo cheinho de estrelas. Beleza. Aí vamos pensar assim, num público infantil. Eu estou falando de público infantil. Eu pego essa capa desse livro aqui, O Pequeno Príncipe.
De repente eu trago esse livro aqui, A Memória Coletiva. Vocês acham que uma criança vai se interessar mais por esse tipo de livro ou por esse aqui? Então é isso, gente, ó. As estratégias de venda, de marketing, variam, tá? De acordo com o público-alvo que eu quero, digamos assim, trabalhar. Então, que fique claro, tá? Essa questão da lista e essa questão da capa de livro. Por outro lado, agora entra um gênero textual mais conhecido por vocês, que é a sinopse. A sinopse, bem como a capa e a lista, ela também facilita, digamos assim, a aquisição ou não de um produto. Vocês já ouviram falar em síntese? Síntese, digamos assim, é quando eu tenho o poder de resumir alguma coisa. É quando eu pego lá uma informação gigantesca e faço uma síntese, faço um resumo daquela informação imensa. Isso acontece, vocês podem observar, com os livros. Vocês encontrarão algumas sinopses, tá? Comentando sobre aquele livro. Aqui atrás mesmo, ó, geralmente você encontra sinopses, você encontra, tá? No fundo do livro. E aí, o que é uma sinopse? Vocês vão encontrar aqui a partir, eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui a partir da página 78. Olha o que ele diz, ó. Se liga aí, na página 78. Sinopse é um texto curto, ou seja, não precisa ser aquele texto exagerado. Até porque, gente, se você faz um texto exagerado, você vai contar toda a história, né? E o leitor não quer saber de tudo. Na sinopse, você tem que deixar um gostinho de quero mais. É isso mesmo, um gostinho de quero mais, para que ele possa ler o livro que ele está ali vendo essa sinopse. Então, ó, é um texto curto com o objetivo de apresentar uma obra literária, um filme, uma exposição. Por meio dela, o público tem um apanhado geral da obra. Então, observem que aí, por exemplo, eu vou encontrar informações essenciais. Que informações seriam essas? Por exemplo, eu vou encontrar, eu vou situar a obra para vocês quando eu fizer a minha sinopse. O nome do livro, eu vou falar o nome do autor, vou falar o que ela aborda e também vou trazer para você os principais personagens, um pouco do conflito ali que está rolando naquela história, tá? E aí eu trago alguns detalhes e tal. Mas aí é o seguinte, se liguem na dica. A sinopse, assim como capa e como lista, é um gênero textual que não apresenta opiniões. Então, vocês não vão encontrar opiniões, tá? De quem escreveu. Por quê? Não é, digamos assim, a intenção da sinopse comentar sobre o livro, comentar sobre o filme. Não. Ele vai trazer informações gerais, informações específicas. Só que essas informações são contadas, claro, de modo que visem atrair você, leitor, para esse universo em questão, tá certo? Mas o gênero que vai tratar de opiniões é a resenha crítica, que nós vamos estar vendo em uma próxima aula. Mas de maneira geral, ó, a sinopse é um texto curto, é um texto que tem por objetivo apresentar o livro de maneira geral e resumida. Eu acho que a palavra principal aqui que cabe no nome sinopse é resumo ou síntese, tá? Porque aí você vai ter que realmente desenvolver esse tipo de habilidade, resumir uma história ao máximo para que você apresente a outras pessoas, tá? E aí isso ajuda no processo de compra, de aquisição dos livros. É só você pensar o seguinte, ó, se eu quero vender um produto, eu tenho que divulgar esse produto, tenho que fazer com que as pessoas o conheçam. E uma forma de se fazer isso é fazendo uma sinopse, tá? Eu estou ali apresentando aquele meu livro, tá certo, gente?
Então, ó, eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje, tá? Falar de livro, agora eu falo como resenhista, são, assim, perfeitos. Livros são o carro-chefe, digamos, da minha vida e espero que seja também da vida de vocês, tá? Principalmente em tempos de quarentena, em tempos que nós estamos isolados, sem poder sair de casa, a partir desses camaradinhas aqui, nós conseguimos viajar para todo e qualquer lugar, sem sair do sofá, sem sair da cama. Enfim, gente, aproveitem e entrem nessa viagem comigo, tá? É realmente essencial desenvolvermos essas técnicas, até porque ano que vem, logo logo, vocês vão entrar, né, no ensino médio e aí a rotina vai puxar um pouquinho, mas é nada que vocês não sejam capazes de conseguir. Pessoal, fiquem bem, tá? Forte abraço, não vejo a hora de tudo isso passar, claro, obedecendo a medidas de segurança e saúde, eu sei que nós vamos nos reencontrar novamente. Então, ó, forte abraço, beijão e até a nossa próxima aula. Não faltem não na aula de terça-feira. Espero vocês na nossa interação. Tem surpresa lá.